Você está vivendo sua vida normal, tentando sobreviver à rotina brasileira, e de repente aparece uma informação que parece um erro no sistema. O mais burro da sala conseguiu juntar R$ 100.000 antes de você. Não é meme, não é exagero, não é daqueles papos de Instagram, de mindset. É real e por isso dói. Dói porque você lembra exatamente de quem é esse cara. Aquele que mal passava de ano, o que colava, o que travava a infração, o que odiava a prova, o que ria quando o professor falava de matemática como se fosse um idioma alienígena. E aí, anos depois, você encontra o sujeito ou fica sabendo por alguém e ele solta a frase como quem fala que comprou uma geladeira. Ah, eu consegui juntar meus 100.000. Ele não fala com orgulho teatral, não fala tentando te humilhar. Ele fala como quem concluiu uma etapa. E aí a sua cabeça entra em curto, porque você é o inteligente. E mesmo assim, quando abre o app do banco, ainda sente aquela vergonha primitiva, aquela sensação de estar atrasado, de estar patinando. Meu nome é João, eu sou o CEO dos Ratos. E aqui a gente não vive em planilha bonita de consultoria. A gente vive no Brasil real. O Brasil onde quem ganha bem se sente pobre e quem ganha mal sente que está sempre a um boleto de desmoronar. Então, se você quer entender por que o mais burro da sala chegou nos R$ 100.000 antes de você, fica comigo. Porque o que parece injustiça, na verdade, é um retrato brutal do que o dinheiro recompensa. E o dinheiro, meu amigo, não recompensa a inteligência do jeito que a escola ensinou você a acreditar. Deixa um like e se inscreve no canal se esse vídeo explodir a sua mente. O mundo real não te dá troféu por entender. O inteligente costuma ter um vício sofisticado. Ele acha que entender é quase a mesma coisa que fazer. Ele estuda, ele assiste, ele discute, ele analisa, ele explica. Ele sabe falar sobre dinheiro, mas o dinheiro não premia a sua explicação. O dinheiro premia a sua execução. E o burro executa. Ele não sabe o que é CDI, mas ele sabe o que é sobrar no fim do mês. Ele não sabe o que é alocação, mas ele sabe que se ele deixar o dinheiro parado na conta, uma hora ele gasta. Ele não sabe o que é custo de oportunidade, mas ele sente na carne que uma parcela de carro vira uma coleira de ferro. Ele não fala bonito, mas ele faz o básico. E o básico, repetido por anos, vira R$ 100.000. Enquanto isso, o inteligente muitas vezes vira refém de uma ideia perigosa. Com o meu cérebro, eu deveria estar melhor. Essa frase é um feitiço. Ela te coloca numa posição de vítima especial. O mundo te deve. E o dinheiro não funciona com dívida moral. O dinheiro não reconhece mérito acadêmico. O dinheiro não se emociona com diploma. O dinheiro é frio. E por isso ele é honesto. Ele não pergunta quem você é. Ele pergunta o que você repete. Agora vamos falar do número em si. R$ 100.000 no Brasil não é luxo, não é mansão, não é camarote. R$ 100.000 é sair da berra do penhasco. A maioria das pessoas não tem isso. A maioria nem chega perto. Muita gente passa a vida inteira sem ver 6 dígitos numa conta bancária, nem no dia de pagamento, porque tudo entra e sai como água. Não porque todo mundo é irresponsável, mas porque a engrenagem é montada para isso. Você é empurrado para consumir hoje e se virar amanhã. A propaganda te lembra que você merece. O parcelamento te dá acesso. O cartão te dá a sensação de poder. E quando a conta chega, vem a vergonha, vem o desespero, vem a corrida. O ponto é que quando você junta R$ 100.000, você não virou rico. Você saiu da UTI e foi para o quarto normal. Você ainda está no hospital, ainda tem risco, ainda pode piorar, mas pelo menos não tem um monte de máquina apitando do seu lado. Você não está mais a um imprevisto para desmoronar. E isso muda sua vida de um jeito que quem não viveu não entende. Porque a maior pobreza não é falta de luxo, é falta de margem. E os 100.000 são a primeira margem grande. E agora vem a pergunta: por que o mais burro chega antes? Porque ele não tenta ganhar o jogo brilhando, ele tenta ganhar o jogo sobrevivendo. E sobrevivência constante ganha. Outra coisa que a escola não te ensinou: dinheiro não cresce como rampa. Ele cresce em patamares. Você passa anos patinando no chão. Qualquer imprevisto te derruba. Você junta 2.000 e aparece uma doença. Junta 5 e o carro quebra. Junta 8 e vem uma demissão, um aluguel que sobe, uma reforma obrigatória, um parente pedindo ajuda. É como empurrar um carro 1.0 morro acima.
Você sua, força, quase escorrega para trás, pensa em desistir. A sensação é de que está dando tudo de si, mas o carro não anda. Só que tem um ponto em que você cruza o topo da ladeira. Não é o final da estrada, é só o fim da subida. Quando o carro passa daquele ponto, a gravidade muda de lado. Os R$100.000 são esse topo para muita gente. Tudo antes é arrasto. Tudo depois começa a contar com a ajuda dos juros compostos, das oportunidades e, principalmente, da sua cabeça funcionando em modo menos desesperado. E aqui tem outra coisa que o burro entende sem entender. Quando você não está desesperado, você toma decisões melhores. O cérebro, em modo sobrevivência, sabota até o gênio. Enquanto você está sem reserva, seu cérebro não funciona em modo investidor. Ele funciona em modo sobrevivente. Isso não é drama, é biologia. Quando você não tem colchão financeiro, qualquer coisa vira ameaça. Um remédio, um pneu furado, um pedido de dinheiro na família, uma queda de renda, um erro de cálculo. Você aceita emprego ruim porque não pode ficar um mês sem salário. Você aguenta chefe abusivo porque não tem para onde fugir. Você fica num aluguel apertado ou num lugar ruim porque não tem como bancar a mudança. Você topa trabalhos e favores que odeia porque precisa do dinheiro. Seu cérebro fica ocupado apagando incêndio. Você não pensa em construir, você pensa em não desmoronar. É como tentar planejar uma viagem enquanto a cozinha está pegando fogo. Não dá, toda a sua energia mental vai para sobreviver ao hoje. Então, quando alguém chega e fala, você só precisa ser estratégico, parece piada. O que você precisa é parar de se sentir permanentemente à beira de um colapso. E os R$100.000 são o primeiro grande respiro. E sabe o que acontece? O burro geralmente não entra nesse modo de análise paralisante. O inteligente entra, porque ele entende demais as possibilidades de dar errado. E quando você entende demais, você também pode travar. O burro não trava, ele faz o básico. E o básico, no tempo, vira vantagem. O primeiro mini patamar, os 10.000. Antes dos 100.000, existe um patamar que muda o jogo e muita gente subestima. Os R$10.000. Para muitas famílias de classe média baixa, R$10.000 são 2, 3, 4 meses de custo de vida no chute. Só esse colchão já muda a sensação de ameaça constante. Você sabe que se perder o emprego não vai passar fome amanhã. Você sabe que um remédio mais caro não vai te jogar no cartão. Você sabe que uma semana ruim não vai virar tragédia. Dá para respirar. E isso mexe com seu humor, com suas escolhas, com sua coragem. Só que R$10.000 ainda são um colchão frágil. Uma sequência de problemas engole isso rápido. Uma internação, um processo, um acidente, um período mais longo de renda e pronto, você volta ao zero. R$10.000 te tiram do precipício. R$100.000 te colocam num patamar completamente diferente de opções. E é aqui que o mais burro da sala costuma estar um passo na frente. Ele respeita o patamar pequeno. Ele não despreza o degrau. Ele não fica esperando, quando eu ganhar mais. Ele começa com o que tem e protege esse degrau como se fosse vida. Porque para ele, é. E o inteligente muitas vezes faz o oposto. O inteligente olha para 10.000 e pensa, isso não é nada. Ele olha para 100.000 e pensa, isso também não é nada. Ele é treinado para olhar sempre para o topo. E isso parece ambição. Mas muitas vezes é só incapacidade de celebrar o progresso e proteger o processo. E quando você não protege o processo, você vive reiniciando do zero. O burro não reinicia, ele mantém. E manter no Brasil é mais raro do que saber. Parte 2 de 4. A constância que humilha a genialidade. Agora vamos entrar no coração do tema. Como exatamente o mais burro da sala chega nos 100.000 antes de você? A resposta não é bonita. É repetitiva, é chata, é anti-Instagram. Ele chega porque ele não tenta vencer pelo caminho brilhante. Ele vence pelo caminho mais zonho. Constância. Você, sendo inteligente, tende a buscar o caminho ótimo. Ele, sendo prático, busca o caminho possível. E no mundo real, possível repetido por anos destrói ótimo que nunca é executado. Vamos imaginar um cenário bem brasileiro, sem planilha, sem fantasia. Um cara consegue economizar R$500 por mês. Não parece grande coisa,
Não dá para fazer post, mas ele faz isso por anos. Depois ele aumenta para R$ 800, depois para R$ 1.200. Ele não tem vergonha de viver um degrau abaixo do que poderia. Ele não sente que está se punindo. Ele sente que está construindo uma parede contra o caos. E enquanto isso, você pode estar preso num outro tipo de construção. A construção da sua imagem. Porque o inteligente normalmente tem um problema invisível. Ele não quer parecer que está ficando para trás. O burro não tem esse problema. Ele já era o que ficava para trás na escola. Então ele não tem medo de parecer. Ele tem medo de ser. E isso muda tudo. Quando você é um inteligente, a vida vira um palco. Tem gente que nunca percebe que vive performando. Você não gasta só com coisas. Você gasta para sustentar uma narrativa. O celular não é só celular. É eu sou alguém. O carro não é só carro. É eu cheguei. A roupa não é só roupa. É eu não estou por baixo. A viagem não é só viagem. É eu vivo. O restaurante não é só comida. É eu pertenço. E isso é cruel, porque a inteligência costuma vir junto com consciência social. Você sabe o que as pessoas pensam. Você sabe o que é status. Você sabe ler subtexto. E você vira refém disso. Enquanto isso, o burro muitas vezes vive mais leve nesse sentido. Ele compra o que resolve. Ele não tem tanto compromisso com a estética do sucesso. Ele quer estabilidade, ele quer dormir. E o dinheiro, no começo é isso, comprar paz, não aplauso. O inteligente cai na armadilha do eu mereço. Aqui está o veneno principal. Eu mereço. Eu mereço porque eu estudei. Eu mereço porque eu sou inteligente. Eu mereço porque eu sofri. Eu mereço porque eu entendo o sistema. E essa frase, quando entra no mundo do consumo, vira um monstro. Porque o mercado ama gente inteligente cansada. O mercado ama gente que se sente injustiçada. Porque aí ele vende recompensa. Compra isso porque você merece. Assina isso porque você trabalha muito. Parcela isso porque você só vive uma vez. E quando você vê, o dinheiro não sobra. E sem sobrar, não existe patrimônio. Enquanto isso, o burro tem uma relação mais fria. Eu não mereço nada, eu preciso me virar. E é feio, mas funciona. Dos 10 mil aos 100 mil, a inércia muda de lado. Agora vamos fazer uma conta mental, sem frescura. Imagina que você consegue economizar R$ 2.000 por mês no Brasil. Isso é heróico. Muita gente mal consegue sobrar R$ 200. Mas vamos supor que você ajustou gastos, aumentou renda, se mexeu. Se você colocar R$ 2.000 por mês em investimentos razoáveis, nada mirabolante, e tiver um retorno médio de longo prazo em torno de 8% ao ano, vai levar algo como quase 4 anos para chegar a R$ 100.000. Quase 4 anos dizendo não. 4 anos vendo gente do seu círculo trocando de carro, parcelando viagem, comprando celular caro, vivendo como se não existisse amanhã. 4 anos você sendo o chato, o careta, o que não aproveita. E é aqui que o inteligente costuma quebrar. Porque o inteligente odeia se sentir ridículo. Ele odeia parecer atrasado. Ele odeia viver um degrau abaixo. O burro aguenta isso porque ele já está acostumado a não receber aplauso. Ele está acostumado a ser subestimado. E ser subestimado é uma vantagem. Você não tem plateia para agradar. Aí acontece a parte mágica. Os segundos R$ 100.000 chegam mais rápido que o primeiro. Mantendo o mesmo esforço, o mesmo aporte, o mesmo retorno médio, você não leva mais 4 anos para ir de 100 para 200. Você leva menos, algo perto de 3 anos. Você não trabalhou mais. Você só passou a ter o dinheiro antigo trabalhando junto do dinheiro novo. É a inércia mudando de lado. E o burro chega lá porque ele não abandona o processo no meio da subida. E por que o burro não abandona? Porque ele não romantiza. O inteligente costuma querer um plano perfeito. Ele quer a estratégia mais eficiente. Ele quer o investimento ideal. Ele quer o timing. Ele quer o método. O burro quer o hábito. Ele não fica caçando o melhor investimento do mundo. Ele escolhe algo simples e repete. E isso é mais poderoso do que parece. Porque os juros compostos, no começo, são invisíveis. Quando você tem R$ 1.000 investidos e ganha 10% ao ano, dá R$ 100. É legal, mas não muda a vida. Quando você tem R$ 10.000, 10% vira R$ 1.000. Já paga uma conta, alivia um mês. Agora, quando você tem R$ 100.000 e faz 8% ao ano, dá 8.000 por ano. Algo como R$ 600 a R$ 700 por mês pingando sem você trabalhar 1 hora a mais. Não é viver de renda, mas é a diferença entre se eu tiver um mês ruim, eu morro, e se eu tiver um mês ruim, eu aguento. E essa respiração muda sua cabeça. Você para de pensar só em quanto eu ganho por mês.
e começa a pensar em quanto meu patrimônio produz. E isso é o começo do jogo de verdade. O burro não sabe o nome, mas aprende o jogo. O que o burro faz, sem saber, é entrar no jogo do patrimônio. Ele começa a medir decisões em tempo, não em status. Ele pergunta, mesmo sem linguagem técnica: se eu comprar isso agora, eu atraso quanto? Enquanto isso, o inteligente fica preso na linguagem. Ele discute investimentos, ele discute política, ele discute economia, mas não vira patrimônio. E patrimônio é o que compra tempo. O resto é conversa. A verdade dolorosa. Para juntar 100 mil reais, você precisa virar outra pessoa. Juntar 100 mil reais no Brasil não é só juntar dinheiro. É virar outro tipo de pessoa. Você tem que aprender a dizer não para impulso. Tem que recusar o upgrade de padrão de vida só porque o salário aumentou. Tem que aguentar comentário de família e amigos. Você tem que aproveitar a vida. Para que juntar tanto dinheiro assim? Compra logo esse carro, você merece. Você tem que aprender a olhar para o próprio extrato sem fugir. Tem que ajustar gasto chato. Energia, mercado, assinatura inútil, restaurante, entrega. Tem que rever a amizade que te puxa para a furada financeira. Tem que suportar o tédio de repetir o mesmo plano. Isso não é habilidade financeira, é habilidade de vida. E aí entra a grande sacada. O burro muitas vezes já viveu essa vida. Ele já sabe viver com o menos. Ele já sabe aguentar julgamento. Ele já sabe não ser a estrela. Então, quando o dinheiro exige essas habilidades, ele não sofre tanto quanto o inteligente. O inteligente sofre porque ele acha que está descendo de categoria. O burro acha que está subindo de sobrevivência para estabilidade. Mesma ação, sensações diferentes. E sensação manda no seu comportamento. O momento em que o inteligente escorrega. Agora vamos falar do ponto em que muita gente quebra depois de conquistar os 100 mil. Porque a história não termina quando aparece o número no app. Na verdade, ela começa. E a forma como você interpreta esse número define se você vai construir liberdade ou apenas viver um pico emocional e voltar para o buraco. Quando os 6 dígitos aparecem, 2 vozes brigam dentro de você. Uma diz: você conseguiu, aproveita, você merece. Troca de carro, faz a viagem, compra aquele negócio, finalmente. A outra diz: isso não é troféu, isso é cimento. Se você for inteligente agora, você transforma isso em algo muito maior. A maioria das pessoas deixa a primeira voz vencer. E aqui está o detalhe cruel. O inteligente é o que mais cai nessa armadilha, porque ele passou anos se sentindo injustiçado. Ele passou anos achando que estava abaixo do que deveria. Ele passou anos carregando a sensação de que o mundo não reconhece seu valor. Então, quando finalmente conquista um marco, ele quer compensar. Ele quer provar para o mundo e para ele mesmo que agora ele é alguém. E aí ele transforma o cimento em brinquedo. Enquanto isso, o burro muitas vezes faz a coisa mais irritante. Ele não muda nada. Ele continua vivendo como antes. E essa decisão aparentemente sem graça é o que cria a diferença brutal no longo prazo. Quando o problema deixa de ser o cafezinho e vira o aluguel. Existe uma virada de mentalidade que costuma acontecer perto desse patamar. Antes dos 100 mil, você vive fazendo ginástica mental por causa de coisa pequena. Você fica 10 minutos decidindo entre 2 tipos de arroz para economizar R$2. Você se culpa por comprar um lanche. Você faz conta se pode pedir entrega uma vez no mês ou nenhuma. Essas microdecisões consomem energia mental absurda e mexem pouco no resultado final. Depois dos 100 mil, se você estiver acordado, você começa a enxergar os grandes números. Você para de surtar com o café e começa a pensar: eu moro onde eu moro por quê? Eu estou pagando esse aluguel por quê? Esse financiamento faz sentido? Esse carro está me custando quanto por mês, de verdade? Porque você entende que gastar R$200 a mais no mercado não te destrói, mas assumir uma parcela de carro de R$2.000 ou um aluguel R$1.500 acima do que cabe pode te roubar centenas de milhares no longo prazo. E aqui está a diferença de novo. O burro costuma ter menos vergonha de fazer escolhas feias. Ele mora onde dá, ele anda no que dá, ele veste o que dá. Ele não tenta transformar a vida em vitrine. Então, quando chega nos 100 mil, ele já está naturalmente posicionado para usar esse dinheiro como alicerce. O inteligente muitas vezes usa como correção de imagem, e isso custa caro. Deixa eu falar do ponto em que muita gente escorrega feio. A pessoa rala por anos, junta 100 mil,
vê os 6 dígitos no app, sente o alívio psicológico e no mês seguinte toma uma decisão desastrosa. Compra um carro, torra metade em viagem e a outra metade em reforma. Usa tudo como entrada de um apartamento que não cabe no orçamento e se amarra num financiamento de 30 anos. O problema não é carro. O problema não é viagem. O problema não é reforma. O problema é confundir alicerce com prêmio. Esse dinheiro não é troféu, é cimento. Você pode usar esse cimento para erguer uma estrutura que vai te dar liberdade lá na frente, ou pode espalhar o saco de cimento no chão, brincar um pouco e depois reclamar que nunca teve chance. E o Brasil inteiro é especialista nessa segunda opção. A gente vive num país que ensina o rato a correr, não a criar saída. O carro como a forma mais popular de queimar liberdade. Do ponto de vista financeiro, é chocante o que muita gente faz com o carro. Se você somar parcela, seguro, IPVA, combustível, manutenção e mimos, tem gente que gasta facilmente R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês só para ir de um lugar A para B. Mantendo isso por décadas, isso é literalmente uma independência financeira indo embora pelo escapamento. E a mesma pessoa diz que não consegue investir todo mês. Não é que ela não consegue. Ela escolheu estacionar a aposentadoria na garagem. Quando você entra numa concessionária, ninguém te mostra essa conta. Eles te mostram a parcela, a entrada bonitinha, o carro brilhando, o cheirinho de novo, a sensação de status. E o inteligente cai porque ele consegue racionalizar muito bem. Ele justifica, ele cria discurso, ele cria argumento, ele transforma desejo em necessidade. O burro não faz discurso. Ele olha e pensa, se eu comprar isso, eu volto para o zero. E ele não compra. E isso, repetido, vira patrimônio. O preço verdadeiro não é o que você paga, é o que você deixa de ter. Pega os mesmos 100 mil e coloca numa estratégia simples de investimento de longo prazo, algo que entregue perto de 8% ao ano em média. Não é promessa de enriquecer rápido, é matemática de décadas. Se você deixa esse dinheiro quieto por 20, 25, 30 anos, ele pode virar múltiplos do valor inicial. Então, o preço verdadeiro de queimar esse valor não é 100 mil, é tudo o que esses 100 mil poderiam virar. Você não está só comprando um carro, você está abrindo mão de um futuro onde talvez pudesse trabalhar menos, aposentar antes, escolher emprego com mais calma, ter segurança real. Quando você enxerga o dinheiro assim, o jogo muda. A pergunta deixa de ser, eu consigo pagar essa parcela? E passa a ser, isso vale o tempo da minha vida? O burro aprende essa pergunta cedo, porque ele não tem margem para errar. O inteligente aprende tarde, porque ele acha que tem. Depois que você atravessa os 100 mil, tudo deveria passar por esse filtro. Apartamento maior, escola mais cara, viagem parcelada, hobby caro, assinatura que você nem usa. Você começa a medir decisões em anos. Esse aluguel mais caro atrasa quantos anos a minha independência? Esse padrão de vida mais alto exige quantos anos a mais preso no emprego ruim? Essa dívida longa me impede de aproveitar quais oportunidades? E ao mesmo tempo você descobre uma coisa constrangedora. Metade das coisas que você achava que queria você não quer tanto assim. Você queria porque todo mundo dizia que era sucesso. Você queria porque nunca tinha parado para ver o preço verdadeiro. Quando você começa a olhar o mundo com essa lente, fica mais fácil dizer não. Não porque você é mão de vaca, mas porque você tem algo maior em mente. Construir um patrimônio que compra tempo, não só coisas. E aqui está a ironia. O mais burro da sala chega antes, porque ele não está tentando comprar coisas. Ele está tentando comprar paz. E paz no Brasil custa disciplina. O caminho prático e a porta entre dois mundos. Agora vamos para a parte que dói e ao mesmo tempo liberta. Como chegar nos 100 mil reais saindo do zero? Especialmente se você está olhando para a sua conta agora e pensando, isso aqui é uma piada. Se hoje você está no absoluto zero, ou pior, no negativo, eu vou simplificar em etapas. Não porque esteja fácil, mas porque precisa ser claro. E repara como o burro faz isso naturalmente, enquanto o inteligente muitas vezes fica preso na teoria. 1. Enxergar o buraco exato em que você está. Antes de pensar em juntar, você precisa saber quanto custa a sua vida. Aluguel, comida, transporte, remédio, escola, internet, contas fixas, pequenos prazeres. Tudo. Enquanto você não souber quanto custa, em média, um mês básico da sua vida,
100 mil deixa de ser um número místico e passa a ser concreto. Isso paga tantos meses de vida se tudo der errado. Esse é o primeiro choque necessário. O burro faz essa conta sem planilha, no instinto. Se eu ficar sem renda, quanto tempo eu aguento? O inteligente às vezes evita olhar, porque olhar dói. 2. Montar um mini colchão de emergência. Se você está totalmente pelado financeiramente, o objetivo não é saltar direto para 100 mil. O objetivo é montar um primeiro colchão de 3 mil, 5 mil, 10 mil, dependendo da sua realidade. Esse montante inicial não é investimento, é airbag. Ele não existe para render muito. Ele existe para impedir que você volte para o buraco toda vez que surge um imprevisto, porque o grande inimigo de quem tenta juntar dinheiro no Brasil é reiniciar. Você começa, vem um problema, você zera, você desanima. O burro constrói o airbag primeiro. O inteligente, às vezes, tenta ir direto para a estratégia perfeita e fica frágil. 3. Declarar guerra às dívidas caras. Enquanto você paga juros altos, não faz sentido sonhar com carteira diversificada, dívida de cartão, cheque especial, empréstimo com juros absurdos. Isso tudo é um buraco de ácido embaixo do seu balde. Antes de pensar em carteira diversificada, você precisa tampar o fundo do balde. Quitar dívida cara é investimento com retorno garantido. Se você paga 15% ao ano de juros e se livra disso, é como se tivesse ganho 15% ao ano, sem risco. Não tem milagre honesto que garanta isso com segurança. O burro não romantiza a dívida. Ele tem medo. O inteligente às vezes racionaliza. Todo mundo tem. E aí o tempo passa e a dívida vira normal. 4. Aumentar renda não é luxo, é necessidade. Para muita gente, não dá para chegar em 100 mil só cortando gasto. Chega uma hora em que não tem mais onde cortar sem destruir o mínimo de dignidade. A partir daí, a conversa muda de como eu gasto menos para como eu ganho mais. Freela, bico, renda extra, mudança diária, estudo direcionado, trabalho a mais por um período, vender serviço, empreender aos poucos. Nada disso é glamuroso. Muitas vezes é cansativo, injusto, desgastante. Mas se você quer encurtar o caminho até os 100 mil, aumentar a renda é uma das alavancas mais poderosas. R$ 500 a mais por mês parecem pouco, mas ao longo de anos viram dezenas de milhares. O burro não tem vergonha de renda extra. O inteligente às vezes tem, e isso é trágico. 5. Automatizar o processo. Quando você começa a sobrar dinheiro de forma previsível, você precisa aproveitar essa previsibilidade. O ideal não é ver quanto sobra e investir, é decidir quanto vai investir e viver com o resto. Transformar investimento em boleto automático. Todo mês, assim que a renda cai, uma parte vai embora para uma conta ou aplicação que você não mexe toda hora. Se você depende da sua força de vontade, uma hora você cede. Se você automatiza, você tira a emoção da jogada. O burro faz isso sem chamar de automatização. Ele só cria regra, e regra vence motivação. 6. Escolher uma estratégia simples e não sabotar. Você não precisa reinventar a roda. No Brasil, existe acesso a investimentos básicos, renda fixa ligada ao CDI, títulos públicos, fundos de índice, ETFs, fundos imobiliários, exposição internacional por veículos disponíveis. O segredo não é achar o melhor investimento do mundo, é escolher uma estratégia sólida, coerente com seu prazo e tolerância ao risco e não destruir essa estratégia na primeira crise, na primeira manchete de medo ou no primeiro conhecido contando vantagem de ganho absurdo em coisa arriscada. Se você quer que os 100 mil cheguem e depois cresçam, precisa respeitar o tempo. Riqueza de verdade leva anos, às vezes décadas. O burro respeita o tempo porque não acha que tem opção. O inteligente, às vezes, quer provar rápido. E provar rápido custa caro. 7. Proteger-se de você mesmo quando chegar lá. Quando os 100 mil finalmente aparecem, você vai sentir duas forças brigando dentro de você. Uma voz dizendo, eu consegui, agora eu mereço compensar. E outra dizendo, se eu for inteligente agora, eu transformo isso em liberdade. Seu trabalho não é matar a primeira voz, é não deixar ela vencer completamente. Você pode celebrar. Talvez separar 5% ou 10% para uma recompensa planejada, mas o grosso desse valor precisa continuar sendo alicerce, não prêmio. Porque o prêmio de verdade não é uma viagem, é ter margem de escolha. 100 mil como porta entre dois mundos. 100 mil reais não são o fim da corrida dos ratos, mas são a primeira grande porta entre dois mundos. De um lado, o mundo em que você reage à vida.
aceita qualquer emprego, engole qualquer condição, vive refém de boleto e juros, tem medo permanente de imprevisto. Do outro, o mundo em que você começa a desenhar a própria vida. Pode recusar lugar tóxico, pode escolher melhor as batalhas, pode planejar mudança de carreira, pode aproveitar oportunidade que exige fôlego. O que separa esses dois mundos não é 1 milhão, é esse primeiro bloco de 100 mil construído com disciplina, frustração, escolhas difíceis e visão de longo prazo. E agora volta para a pergunta do vídeo. Por que o mais burro da sala chegou antes? Porque ele não tentou ser genial, ele tentou ser consistente, ele não tentou vencer pelo brilho, ele venceu pela repetição. Ele não tentou impressionar, ele tentou sobreviver com dignidade. Ele não discutiu o sistema por anos, ele jogou dentro dele. E isso, no Brasil, dá resultado. Encerramento. A pergunta que vai te perseguir. A pergunta não é se você é inteligente. A pergunta é: você está disposto a fazer o que funciona mesmo sem glamour? Porque no fim do dia, liberdade não é discurso motivacional. Liberdade tem preço. E para o brasileiro médio, o preço de entrada começa nos seus primeiros 100 mil reais. Não é VIP, não é camarote, não é luxo. É o ingresso para parar de viver só para pagar conta e começar a construir uma vida com margem de escolha. Então a pergunta final não é: será que dá? A pergunta é: quanto tempo você ainda vai aceitar viver preso só porque você se acha inteligente demais para fazer o básico? Se você quiser que eu faça um vídeo só com simulações reais, mostrando quanto tempo leva para chegar nos 100 mil em diferentes rendas e aportes, comenta: quero sair da corrida dos ratos. Porque enquanto muita gente inteligente está planejando o plano perfeito, o mais burro da sala já está guardando a chave de saída.